Olá, um bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã em Leme. Excepcionalmente, esta semana, nós estamos aí com alguns programas sendo reprisados, né? Programas que foram destaques aí com entrevistas importantes no Jornal da Manhã. Então, essa semana você confere aí entrevistas reprisadas. Na próxima semana, aí sim, voltaremos ao vivo, né? Com as edições do Jornal da Manhã, tá certo? Então, você acompanha aí essa semana os programas reprises aqui do seu Jornal da Manhã, né? E também, excepcionalmente, no canal no YouTube, né? Estamos com o canal no YouTube sendo os programas reprisados aí do seu Jornal da Manhã. Acompanha aí. Bom, pegar o bom dia dele aqui, recebendo hoje aqui o Danilo Goulart, psicólogo, falar sobre esse tema saúde mental. O Danilo aceitou prontamente o convite para bater um papo com a gente e falar sobre esse tema importante aqui. Danilo, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui, tudo bem? Tudo jóia, eu que agradeço, Niltinho. Um bom dia a todo mundo que está aí nos assistindo. Para mim é uma alegria poder estar aqui falando um tema tão importante assim para nossa saúde de maneira geral, né? Sem dúvida, Danilo, importante falar sobre a saúde mental. Até antes da gente entrar no tema específico, gostaria que você falasse um pouquinho de você, né, do seu trabalho. A gente sabe que você desenvolve um trabalho importante na parte aí da psicologia, inclusive palestrante também, né, Danilo? Sim. Fala um pouquinho do seu trabalho aí. Sim, o Nilton, eu sou psicólogo há 15 anos, né? Nesse percurso todo aí eu trabalho também como servidor público, né, na área da saúde mental. Só que por um bom período, assim, eu sou um estudioso, né? Eu gosto muito de estudar, por isso eu fui dar aula e por isso as palestras também, né? Eu fui professor e coordenador do curso de psicologia aqui da Faculdade de Leme. Atualmente eu dou aula em outra faculdade, né, na pós-graduação, e no consultório particular, né? Então esses 15 anos aí trabalhando especialmente com a saúde mental de crianças e adolescentes, especialmente autistas, e nos últimos tempos vem me tocando um pouco essa questão da saúde mental geral, principalmente depois da pandemia, né? Que a gente viu ali um declínio, né, da qualidade da nossa saúde mental e um pouco do que a gente tem vivenciado aí tanto no setor público quanto nas famílias que a gente vai acompanhando dessa problemática aí tão importante, né? Muito bem, é esse assunto então que a gente vai tratar hoje com o Danilo Goulart, né? A saúde mental é um componente essencial do bem-estar geral e falar sobre ela é fundamental para promover o quê? O cuidado e a prevenção, né, Danilo? E por isso que hoje fizemos esse convite aqui ao Danilo Goulart, psicólogo, para poder esclarecer, né, dúvidas, também desmitificar, né, preconceitos e oferecer orientações valiosas sobre como cuidar da saúde mental. Você pode participar aqui, tá bom? Com o Danilo, através do nosso Instagram, também no canal no YouTube. Aliás, no canal no YouTube você pode aproveitar e fazer a inscrição. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite, né? E participe aí com a gente também, fazendo perguntas aqui para o Danilo, né? Danilo, então vamos começar aí sobre a questão da saúde mental. O que é? O que é realmente a saúde mental, Danilo? Essa é uma pergunta inicial importante, né? Primeiro assim que a gente não consegue separar o que é a saúde física da saúde mental, né? A gente comumente já sabe disso, né? Então se a nossa cabeça não tá boa, se a gente tá preocupado, tá estressado, tá com problema no emprego, na família, inevitavelmente a nossa saúde tá afetada, né? Então acho que de saída é importante que a gente saiba que não existe uma coisa que é a saúde mental e a saúde física. A gente precisa cuidar do corpo como um todo, né? A gente entende o corpo como uma máquina, né? Que uma coisa é ligada na outra, né? Mas o que é importante? A gente pensar na saúde mental, que é um bem-estar, só que não é um bem-estar absoluto, né, Niltinho? Porque a gente tem vivido nos últimos tempos uma massificação desse discurso da saúde mental, que é: você tem que ser feliz, você tem que ser produtivo, você tem que dar conta de tudo. E, na verdade, esse discurso ele acaba sendo mais prejudicial, ele é iatrogênico. Ou seja, eu fico tão cobrado de ter que ser feliz, ter que dar conta, ter que ser um bom profissional, um bom tudo, que eu acabo me sentindo sobrecarregado. Então, eu acho que é importante a gente prestar atenção, né? Seja nas mídias sociais, que a gente está o tempo todo sendo bombardeado de felicidade, de exemplo de vida, do que deve fazer, do que não deve fazer. E a ideia é conseguir olhar para nós mesmos, né? Saber que a nossa vida particular, ela deve ser da maneira que faz mais sentido pra gente, né? Porque quando a gente fica apegado a um certo modelo,
né? Seja da felicidade que está no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, na novela, no filme, a gente vê que isso fica inatingível, ou seja, a gente começa a trabalhar sempre em função desses ideais, o que não é adequado, né? Então, o que hoje nós sabemos? Que os ideais que a gente busca, que são muitas vezes inatingíveis, que esse discurso compulsório tem que ser feliz, acaba prejudicando mais do que ajudando. Porque, afinal, a vida, ela não é pura felicidade. A gente vai passar por dificuldade, vai passar por momentos de tristeza, por estresse. Então, a ideia é como gerenciar isso. No decorrer né? de toda a vida é assim, né, Danilo? Exato, né? exato. E essa questão da cobrança, da gente se cobrar bastante, e hoje isso a gente se cobra mesmo, né? Não, eu tenho que fazer isso, eu preciso... né? Exato. E aí... É uma doideira, porque uma doideira. assim, até descansando a gente se cobra, a gente se sente culpado de estar descansando. Sabe aquela coisa, eu não tô fazendo nada, mas então eu tô inútil. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa disso, né? Porque a gente entra numa lógica tão maluca, né? Que dessa cobrança, que a gente começa a não conseguir descansar. E aí a gente começa a ver reflexo aonde? No sono, que aí as pessoas começam a ter prejuízo na hora de dormir, na alimentação e principalmente nas relações sociais. Que imagina, viver em família, você precisa também gerenciar as relações. Então, se eu tô angustiado, se eu não tô cumprindo aquele ideal que eu imaginei, né? Se eu tô me sentindo cobrado, inevitavelmente vai alterar minhas relações sociais. Ou seja, tem um prejuízo na saúde mental, né? E a gente fala a questão da hora do descanso. Você citou aí sobre o sono, né? O sono é tudo, né? Você ter uma boa noite de sono, um descanso, né? Na noite, lá naquelas 6 ou 8 horas de descanso, né? Do sono. Mas, em razão disso, muitas vezes, Danilo, a gente vê pessoas que perdem o sono na madrugada, entendeu? Porque aí você levanta, você acorda, você de repente vai tomar uma água. Eu tô te falando isso com propriedade porque isso acontece muito comigo, entendeu? Perco o sono, aí já fico pensando o que eu vou ter que fazer no dia seguinte, aquele compromisso que eu tenho que fazer, né? Eu preciso fazer isso hoje. Exato. Olha a situação. Aí você perde o sono, não dorme, quer dizer, aí já tem que levantar, e aí não teve aquela noite de sono boa para você poder levantar no outro dia, né? Ir atrás das suas coisas. Olha a situação como que é. Bom, acho que como isso acontece comigo, muitas pessoas também. Muitas. Você fica já vidrado ali no que você tem que fazer no outro dia, você não consegue desligar, parece, né, Danilo? Exato, a gente entra nessa lógica, né? Eu acho que faz até sentido com o tempo que a gente vive, que a gente vira uma máquina, né? Isso. Entra numa lógica que não consegue desligar, né? E aí o que você fala assim, é um sintoma muito evidente de um estado ansioso, o que não é doença, porque você tá falando de algo que é concreto, você tem um monte de atividade para cumprir, você tá preocupado com aquilo, ou seja, é um momento, é um episódio, né, de ansiedade que altera o sono. O problema é quando isso começa a ser frequente, ou até sem motivo, entre aspas. Eu não tenho nada para fazer, não tenho nada, nenhum compromisso sério, por que eu perco o sono, por que eu fico angustiado, né? Então, quando você tem essas atividades como você descreve, é importante tentar pensar assim, eu preciso colocar isso no papel, eu preciso botar isso numa agenda, por quê? Porque eu arranco da minha cabeça e consigo delegar, tá lá anotado, amanhã eu vejo isso. É um trabalho interno também, né? Às vezes eu costumo... Você sabe que nessa de agenda eu já tô nessa já há um tempinho já, viu? Isso é importante. Qualquer coisa... hoje tem que fazer isso, fazer aquilo. Passar não sei na onde. Sim. Porque senão a gente fica repetindo isso na cabeça, né, Nilton? Se eu não anoto, eu fico repetindo. Tem que passar não sei na onde, fazer não sei o quê. Então tá lá no papel. Isso ajuda a gerenciar, né? Até porque nossa cabeça não dá conta de tudo, né? Infelizmente, né? A gente não é máquina, apesar de tentar ser, né? Com certeza. Ô Danilo, e os sinais de alerta? Vamos entrar nessa situação, os sinais de alerta aí, que a gente geralmente, aquela alteração no humor já é um sinal já, não é? Exato. Isso é o primeiro que a gente percebe, principalmente quem tá ao redor, porque às vezes não é a própria pessoa que percebe que tá em sofrimento mental, porque a gente entra numa pilha tão grande que quem vai perceber são os familiares. Então o que é importante? Alteração de humor. E alteração de humor, gente, não é só deprimir, ficar triste, mas é a irritabilidade. E isso é muito comum em criança e adolescente. Então, criança e adolescente que está passando por algum momento difícil, ou principalmente homens ou mulheres, que vai ficar mais irritadiço, responder de forma mais agressiva, do nada, né? Ou seja, tem algo acontecendo. Então, mudança de humor, alteração do sono, como a gente estava falando, ou seja, dificuldade para iniciar o sono, ou despertar no meio da noite,
alteração de apetite. Então, pessoas que começam a comer mais compulsivamente, que a gente fala que é aquela fome da ansiedade, que não é só ansiedade, né, mas um processo depressivo também pode causar isso. Ou até mesmo alteração das relações sociais, da libido, no caso de casais, ou seja, vai alterar todo o funcionamento da pessoa. O Né? isolamento social é um fator também? O isolamento social. Aliás, ainda bem que você marcou isso, porque o isolamento social, ele é muito característico e a pessoa ela perde o interesse por coisas que ela habitualmente fazia. Né? Uma coisa é, tô cansado do trabalho, tô cansado, não quero festa hoje, beleza, num período curto. Agora, quando eu perco o interesse na minha atividade de lazer, pô, eu sempre vou lá jogar com os meus amigos ou, né, participar de tal evento e eu deixo de fazer aquilo que era cotidiano, é um sinal de alerta importante, né? Porque a gente precisa manter investimentos que causam prazer. Seja um videogame, seja um filme, seja uma conversa com amigos, né? Então, isso é importante. O isolamento, ele traz um sinal de alerta. Outro sinal, Danilo, que parece que já tem um estudo sobre isso, sobre a questão do aumento do uso de substâncias, né? Como álcool, drogas, isso também é um sinal de alerta? Isso é. Porque o que a gente sabe? Normalmente a gente pensa, né, comumente, nossa, a pessoa tá usando droga, tá bebendo álcool, e isso é o problema da pessoa. A gente precisa inverter a lógica, porque na verdade o uso abusivo de álcool e outras drogas é a consequência de um processo de adoecimento mental, né? Ou seja, é comum que as pessoas façam uso de álcool de forma recreativa, né? Ou seja, aos finais de semana, num convívio social, num evento de comemoração. Só que quando isso se torna cotidiano, isso passa a ser um problema. Para encobertar, porque vamos pensar, se eu tô num processo depressivo, angustiado, ansioso, eu vou querer me livrar dessa sensação. E o álcool, ele causa esse alívio, né? Então, ou seja, eu acabo entrando num ciclo vicioso, né? Eu tô angustiado, tô preocupado, tomo uma dose de álcool, aquilo diminui. Ou seja, e aí eu vou manter isso e vou acabar tendo um problema com o álcool, né? A gente vê que o álcool e outras drogas é uma alternativa danosa, principalmente para homens, né? E é isso que é interessante, a gente entender que a saúde mental para homens e mulheres também é diferente. Como se manifesta e quais são as alternativas de cuidado. São reações diferentes. São reações diferentes. Claro que de maneira geral é muito comum, só que, por exemplo, os homens eles tendem a apresentar muito mais a agressividade como um sintoma depressivo e as mulheres a tristeza. Né? Isso tem a ver um pouco com a história de vida do homem e da mulher no nosso tempo, né? Porque a agressividade ela é mais aceita. E às vezes eu não consigo dar conta em palavras, pô, tô mal, tô triste, tô preocupado, eu acabo sendo mais irritado, que é comumente aceito no papel masculino, né? E aquela situação, Danilo, de pensamentos negativos, recorrentes, vamos dizer assim, é um sinal. É a consequência disso, né? É a consequência disso, porque, vamos pensar, eu tô com problemas reais que acabam afetando o meu humor acaba afetando o sono, a alimentação. Inevitavelmente eu me sinto impotente, que também é um processo de depressão, né? Um processo de adoecimento mental. Naturalmente o nosso pensamento só produz coisas negativas, então eu não sirvo, eu não dou conta de nada, eu sou um peso para essa família, né? Ou seja, tudo isso tende a corroborar aquela sensação corporal, o que não é verdadeiro, né? A ideia, é claro que num processo de sofrimento é difícil a gente pensar isso na hora, mas a ideia é que a gente consiga subverter. Falar, pessoa que eu amo, familiar, né? Eu tô mal, né? Eu preciso de ajuda, eu tô achando que eu tô sendo um peso, eu tô sendo um problema. E na verdade não é, né? Até nessa questão entrar agora. Papel da família nisso. Exato. Importante, ajuda fundamental, Danilo. Exato. A gente não é ninguém sozinho, né? Eu lembro sempre daquele filme lá, eu esqueço o nome, mas é o cara que cria uma bola lá pra conversar, pra você ver o quanto social nós somos, né? A gente precisa dessa troca. Então, a gente só vive a partir do olhar do outro, porque a gente é reconhecido pelo outro, né? Então, a gente também precisa de suporte social. Então, de alguém de confiança, seja familiar, seja parceiro, parceira. O importante é que a gente não fique sozinho. Porque é isso que acontece, né? O isolamento. Aí eu acho que eu tô atrapalhando, acho que tô sendo um estorvo, eu vou me isolar mais ainda. E a hora que eu vejo, eu tô com mais dificuldade de reagir a isso tudo. Ô, Danilo, e a diferença, no caso, entre, vamos lá, a tristeza e a depressão? Tá. Tristeza é um sentimento humano, comum, né? O que a gente pode diferenciar? Primeiro, eu preciso ter um motivo real, né? Ou seja, eu perdi alguém, eu perdi um emprego,
eu tô num processo, né, de transformação, então tudo isso causa angústia, causa medo. É conseguir localizar na vida concreta o motivo que gera aquilo, né? Ou seja, eu tô acompanhando algumas pessoas que, terminei o relacionamento, tá muito mal, né? Ou eu perdi alguém da minha família, tá muito mal. É natural, por quê? Porque há uma correlação. Agora, quando não há uma correlação, e na verdade sempre tem um motivo, né, gente? Não é que não tem motivo, é que às vezes os motivos são tão como que eu posso dizer? Eles são cotidianos. Então, assim, é o excesso de trabalho todo dia, é a falta de dinheiro todo dia, que é tão pequenininho não, mas é tão invisível que a hora que eu vejo eu tô sobrecarregado. Ou seja, eu tô falando de dois fatores diferentes. Um que tem uma correlação direta da tristeza e o outro de um processo de adoecimento, né? E aí, o que a gente precisa notar? De que no processo de tristeza, além de ter esse fator comum, ele é temporário, né? Quanto tempo dura? Não dá pra gente afirmar nada disso, né? Porque a gente não é uma máquina, ainda que a gente tende a funcionar como. Mas no processo depressivo, eu acabo afetando as minhas relações sociais e acabo afetando a funcionalidade da minha vida. Porque triste eu posso estar aqui, triste eu posso trabalhar, triste eu posso conviver, me lamentar e até trocar ideia com as pessoas. Agora, depressivo eu me isolo, depressivo eu começo a afetar a minha relação social, meu trabalho, meu lazer, ou seja, eu começo a ver prejuízo. Correto. Estamos recebendo aqui hoje o Danilo Goulart, psicólogo, e o assunto aqui no Jornal da Manhã hoje é saúde mental. Aliás, hoje abrimos o nosso consultório aqui do Jornal da Manhã. O Danilo hoje dando a dica, aproveite, participe aqui, faça perguntas. Já temos aqui algumas pessoas participando com a gente já vai aqui pro Instagram, também pro YouTube, né, para falar com os nossos telespectadores, pessoal que está nos acompanhando. Danilo, desculpa, você falou sobre a questão o que é a saúde mental, agora vem a importância da prevenção e o tratamento. Como isso funciona? Certo. Prevenir adoecimento mental no nosso tempo é algo muito complicado. Por quê? Porque a gente tem um atravessamento que é da nossa sociedade, não dá pra gente dissociar. A gente não é um corpo biológico, né, que adoece, vai lá, toma um remédio, se cura e segue a vida. A gente é um corpo atravessado por um tempo que a gente é exigido o tempo todo a alta performance, né? Ou seja, a gente tem que render muito o tempo todo. Se a gente não rende, a gente se cobra. A gente vive um tempo onde muitas pessoas são mal remuneradas, ou seja, vivem dificuldades financeiras reais concretas, né? Vivem sob violência, né? Você vai citar aí no jornal de hoje um caso de violência doméstica. Não tem como você falar, é a saúde mental dessa família. O que eles podem fazer? Primeiro, a violência ela é o maior fator de risco, né? Então, quando eu tô trazendo esses dados, é para pensar que tem algo que é da ordem concreta, que a gente não controla, né? Ou seja, a pobreza, as desigualdades sociais, as violências, etc. Outra coisa eu preciso cuidar desse corpo-máquina, né? Que aí tem a parte orgânica, que é dormir o melhor que eu puder, me alimentar o melhor que eu puder, manter uma atividade física com regularidade, para fazer as coisas funcionarem, né? Por outro lado, eu também preciso pensar sobre a minha vida. Porque às vezes a gente vive tão no automático, trabalha, faz, e fala, eu não tô feliz. Então é importante que eu reflita, né? Será que tudo isso que eu tô fazendo realmente me traz alegria, etc, etc. Mas aí, claro, né, Nilton, que eu tô falando de um recorte. Porque tem pessoas que não têm a possibilidade de ter escolhas, no sentido de, eu trabalho 6 por 1, né? Eu posso, não quero mais trabalhar porque eu tô trabalhando demais? Não dá, né? Infelizmente a vida vai exigindo. Então, manter um certo equilíbrio, manter fontes de prazer. Então é importante que todo mundo encontre um passatempo, um hobby, uma atividade que goste. E que isso não seja o álcool, porque uma vez falando até com uma galera de empresa, a gente dá esse exemplo, né? A pessoa trabalha de segunda a sábado, a hora de lazer é encher a cara. E aí passa o domingo de ressaca e trabalha depois 6 dias, enche a cara, ressaca. E aí a gente se pergunta qual que é a qualidade disso, né? Tá, ali na hora é divertido, mas a gente precisa também ter investimento de qualidade, né? Saudáveis, que faça que a gente tenha memória, que a gente tenha uma vida mais produtiva. Eu já ouvi de pessoas já que é aquela situação, né? Trabalho a semana inteira, ralei pra caramba a semana inteira. Hoje é sabadão, vou
tomar todas, ou chega já na sexta-feira à noite, vai tomar todas. Exatamente. Vai resolver isso? Não vai resolver, é momentâneo, né? É momentâneo. Exatamente. Porque no dia seguinte, além do cansaço, é a ressaca e o dinheiro que gastou, né? Ô, Danilo, e a questão da terapia? Ela seria melhor individual ou em grupo? Ou a pessoa pode escolher isso? Como que... São estratégias, né? São estratégias que o próprio psicólogo pode determinar junto com o próprio paciente, né? Então, o individual ele é muito rico porque é um espaço de escuta, né? Onde as pessoas aí que estão vivendo loucamente para se escutar, para ouvir, para pensar sobre si. O espaço grupal, ele é muito potente no sentido de que eu consigo compartilhar entre pares, muitas vezes, as minhas angústias, escutar a vida do outro, então eu consigo também criar uma rede de proteção, né? Porque, às vezes, uma das queixas é a própria solidão, né, Nilton? Então, as pessoas vivem tão... só tem vínculos sociais no trabalho, e aí, quando estão na vida, estão solitárias, né? Então, o grupo pode ser uma estratégia de cuidado nesse sentido também, né? Certo. Ô, Danilo, vamos aqui pro Instagram, toma uma água aí. Aqui também pro YouTube, pessoal já mandando alô. No Instagram aqui primeiro. Deixa eu ver aqui. O Gil, né, mandando aqui. Eu acho que ele está fora de Leme, né? Certamente está acompanhando aí. Como já tivemos aí pessoal lá no Japão, também lá na Inglaterra, acompanhando aqui o Antônio Freitas, sempre lá no Reino Unido, mandando mensagem pra gente. Deixa eu ver aqui, a Juliana Kaufmann, Danilo, profissional maravilhoso. Oi, um abraço para você aqui. Outro abraço. Mais gente aqui, bom dia, Niltinho, professor Danilo, sensacional. Carlos Aparecido Ferreira também cumprimentando você aqui, viu, Danilo? Um abraço, Carlos. No YouTube, bom dia pra Maiara, o Hitfield, a Roseli Aberman mandando bom dia. O Aguinaldo também com a gente aqui, mandando bom dia. O Marcos Fruges também, Marcão Fruges, tá lá, aqui, mandando bom dia para você também, viu, Danilo? Pessoal acompanhando a gente aqui. Pessoal, aproveita aí, já a consulta é grátis aqui. Né? Isso aí. Aproveita o momento aqui no Jornal da Manhã, né? Ô, Danilo, o papel da terapia, então, é fundamental, né? Nessa questão pro tratamento aí falando de saúde mental, né? Exato. Quando existe um adoecimento, é fundamental. E aí o adoecimento é isso, só para recapitular. É quando a vida dessa pessoa está sendo afetada por esse sofrimento. Porque é isso que a gente precisa diferenciar, né? Eu sofro, mas eu sigo a vida, sigo o baile, vou trabalhando e tal. Quando algo para, aí sim eu tô adoecido, né? Ou seja, quando meu relacionamento familiar tem prejuízo, ou trabalho, ou a vida do lazer, etc. Aí a terapia é importante sim, né? Por quê? Porque é um momento em que a gente já não dá mais conta de se ajudar. A família, ela não tem total responsabilidade nem conhecimento para isso. Então é importante encontrar um profissional qualificado, né, para orientar, para escutar, para direcionar, isso é fundamental. E o papel do psicólogo aí, fundamental nesse aspecto, né? E no caso aí, o Danilo, para ajudar o paciente a desenvolver o autoconhecimento, vamos dizer assim. Exato. Porque a gente vive nessa loucura dessa máquina que não para refletir o que a gente está fazendo, né? Às vezes as pessoas se tocam de que elas estão desejando coisas que elas nem queriam. Né, estão trabalhando ou estão vivendo situações que elas nem querem, né, estão infelizes por escolhas que elas nem pensaram, né, por quê? Porque a gente não tem tempo, né, e a terapia é um espaço para você ter tempo, vamos sentar aqui 1 hora para falar de você, o que você está sentindo, vamos botar a cabeça no lugar, refletir um pouco sobre a sua vida, porque às vezes a gente vai no automático, né, a hora que vê tá adoecido. E a questão de desmitificar o preconceito, né? Isso hoje melhorou muito, né? Eu acho que a pandemia ajudou as pessoas a verem que saúde mental é um problema de todos nós, mas ainda é muito difícil, no sentido de que a gente tem historicamente, né, a percepção de que terapia é coisa pra louco, psicologia é coisa... Gente, isso no tempo que nós temos hoje, né, é uma bobagem a gente pensar dessa forma, né? Isso é um cuidado, um autocuidado. Né? Se a gente vai ao dentista, se a gente vai ao médico fazer um exame, um acompanhamento, o psicólogo, como um profissional de saúde mental, ele é uma estratégia importante para a qualidade de vida, né? Então a gente precisa organizar tudo isso, né? E a terapia acaba sendo um recurso valioso para todos, né? Exato. Não somente para quem está enfrentando ali um transtorno mental, alguma coisa assim, né? Exato, é um espaço para todos. É claro que eu sempre preciso
falava muito para os alunos, né? A gente precisa ter uma pergunta, o que que eu vou fazer no psicólogo, né? Seja, eu quero saber por que que eu sofro, por que que eu mantenho relações dessa forma, né? É muito comum a gente ver pessoas que se envolvem amorosamente sempre com o mesmo perfil e sofrem por isso. E a psicologia pode ajudar a pensar por que é que a gente faz as mesmas escolhas, mesmo sabendo que a gente vai sofrer com elas, né? Tá, entrar na questão dos recursos de apoio. Quais são, ô Danilo? Para quem está nos acompanhando agora, como por exemplo aqui, ó, mandando mais bom dia aqui, a Graziela Altoé, também o Rafael Albanês, o pessoal está acompanhando a gente lá, bom dia. A Luciana também do Correio, a Neile Pereira também, bom dia. Mandando, o pessoal tá na audiência aí, acompanhando o Danilo falar sobre isso. E essa questão de recursos de apoio. Quais são esses recursos? Como obter esses recursos, Danilo? Sim, vamos pensar no setor público, nós temos os CAPs, né, que são Centros de Atenção Psicossocial, que é um equipamento muito importante, né, seja o infanto-juvenil, seja o adulto, seja o CAPS-AD, que é de álcool e outras drogas. Então, são dispositivos públicos do SUS, que tem na maioria das cidades, onde a pessoa pode ir sem agendamento, sem encaminhamento, para ser acolhida por um profissional de saúde mental, onde a partir desse acolhimento vai ser também debatido e pensado uma estratégia de cuidado para esse processo de sofrimento, né? Isso pensando na rede pública. As redes de cuidado, elas também devem envolver, né, os familiares, o apoio da comunidade. Então, pessoas que têm, né, participam de alguma comunidade religiosa, por exemplo, isso é de extrema importância, porque a gente tem um fator da religiosidade na nossa saúde mental. Então, buscar apoio de pessoas que vocês se sentem seguros, né? Então, isso é um fator muito importante. Por quê? Porque você vai contra o processo de sofrimento, que é o isolamento, né? Ô Danilo, para tomar uma decisão aí sobre o tratamento, o que é recomendável? Procurar primeiro um psicólogo ou um psiquiatra? Olha, o indicado é procurar primeiro um psicólogo, né? Por quê? E aí eu vou me justificar. Porque o tratamento psiquiátrico, ele envolve a medicação, né? O que em muitos casos auxilia muito e é de extrema importância. O ideal no ideal é que a gente conseguisse acesso aos dois profissionais, né? Mas pensando que o psicólogo ele vai inicialmente fazer uma escuta qualificada, ajudar esse paciente a entender o que está acontecendo, qual é o processo de sofrimento, e a partir disso ele consegue encaminhar, remanejar, né, e organizar um pouco esse discurso, talvez facilite no processo depois da ajuda psiquiátrica, quando for o caso, né? Porque o psiquiatra ele trabalha com a medicação e o psicólogo ele trabalha com a escuta, né? São intervenções diferentes, mas complementares em muitos casos, né? Certo. E a tal da síndrome de Burnout, né? Essa síndrome tá super famosa Toma uma agora. água aí que eu vou mandar mais um alô aqui. Danilo é um orgulho da nossa família, né? Primo lindo, inteligente, muito guerreiro. A Luciana aqui. Ô, Lu, beijão, Lu. Tá Orgulho da minha um prima. alô pra você aqui, viu? Então, essa síndrome aí. Sim, a síndrome de burnout, ou burnout, que é o francês, né? Mas o burnout do inglês, que é do esgotamento. Né? A gente tem falado bastante sobre ela, até por conta de uma nova legislação da N1, né? Da normativa da saúde mental nos ambientes de trabalho, que passa a vigorar a partir desse ano, né? Isso é um ponto. Mas isso é uma doença mental causada pelo esgotamento físico e mental dentro do ambiente de trabalho. Então, se torna um adoecimento ocupacional. Né? O que é isso? É a pessoa que não percebe, então ela vai trabalhando, e uma hora ela esgota, burnout, acabou. Né? Explode. E isso acontece com sinais de, além do próprio cansaço, e não é um cansaço físico que o sono repara, não é um cansaço mental que o final de semana repara, é algo que persiste e altera a qualidade de vida dessa pessoa. Sintomas depressivos aparecem e principalmente sintomas ansiosos, quais são, né? Além do coração bater rápido demais em certos momentos, que a gente vai chamar de taquicardia, a hiperventilação, dificuldade para respirar, né? Tremores, sudorese, então palpitação e aquela famosa angústia, que é aquele aperto no peito ou aquela sensação de vazio. Então imagina só um corpo que está sentindo tudo isso e ao mesmo tempo não para, né? Tá esgotado, tá cansado, né? E isso daí pode ser avaliado por um profissional de saúde mental e tem relação com o trabalho, né? É uma doença específica do trabalho, né? E não tem a ver, e aí só para justificar que o trabalho ele pode ser o gerador dessa angústia,
no sentido de que é um ambiente hostil, que cobra demais, que não tem espaço para a saúde mental dos próprios trabalhadores, como pode ser também o próprio profissional que já tem um mecanismo mais ansioso, que já tem uma dificuldade de gerenciar esses fatores estressantes que no encontro com o trabalho acaba produzindo, né? Então, o que a gente precisa ver e o que a gente tem discutido na N1 é que quantos trabalhadores estão adoecendo, né? 30%. Então, a gente tem um problema organizacional. Não, menos do que isso, né? 1, 2, 3. Então, a gente tem um problema que é causado pelo trabalho, mas precisa ser cuidado do sujeito, né? Porque senão a gente também não consegue melhorar a qualidade do ambiente, né, de trabalho, e vai ficar sempre gerando esse burnout aí, que é esse cansaço. Danilo, e como buscar um apoio à pessoa, como apoiar alguém que esteja aí sofrendo com um quadro depressivo, vamos dizer assim? Primeiro ponto. Qual é isso? Primeiro ponto, não é frescura. Né? Sim. Porque a gente tende a falar, levanta, vai trabalhar, vai procurar alguma coisa. Então, entender que não é frescura. As pessoas não optam por isso, né? Porque estar numa condição dessa é muito ruim. Então, beleza, eu entendi que não é frescura. Como que eu posso ajudar? Primeiro de tudo, escutando. É uma tecnologia tão simples, mas ela faz uma diferença absurda. Porque às vezes eu falo, né, para as mães de pacientes adolescentes, você escuta, conversa. Sim, eu falo para ele isso. Tá, falar para ele é diferente de escutar. Né? Então a gente precisa escutar sem julgamento, sem qualificar, porque muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de expor o que elas estão sentindo, com medo de ser julgada. O que eu vou falar aqui pro Nilton que eu tô triste? Ele vai falar, Danilo, para com isso, ficar triste por quê? Então a ideia é, escuta, né? Por mais que você tenha sua ideia, dê ouvido, porque o fato da pessoa falar movimenta o pensamento e ajuda ela também nesse processo. E é aquela situação, né, Danilo? Não sabe o que a pessoa realmente está passando, né? Cada cabeça uma sentença, não é isso? Então a cabeça é assim, quando a gente escuta as vidas das pessoas, os pensamentos, a gente não tem ideia. Né? A gente vê a pessoa ali andando, trabalhando, beleza, mas quando a gente sabe o que está acontecendo, das inseguranças, dos medos, dos traumas, o negócio é muito profundo. Então, não acho que é frescura, escute essas pessoas e dê alternativas. Vamos fazer uma caminhada, né, comigo? Vamos dar uma volta? Vamos me ajudar a cozinhar? Vamos comer alguma coisa legal? Né? Então, poder estar sendo parceiro desse momento. E procurar ajuda profissional, porque a família ela não é responsável. Né? E isso, Niltinho, principalmente quando a gente fala de suicídio, que é um tema também muito delicado, mas o que acontece para os sobreviventes, né? Para a família que sobrevive? O que eu não vi? Por que eu não prestei atenção? Qual o sinal que eu deixei passar? E isso é uma grande mentira, né? No sentido de que nem todo mundo deixa sinal. A gente não é responsável por diagnosticar o tempo todo a pessoa que vai se matar. Né? Então a gente precisa se desculpabilizar. Né? E trazer que a responsabilidade é de toda a sociedade, né? Não é só do familiar. E isso ajuda também a gente cuidar dessas famílias. Porque também, senão você fala, por que você não viu? Por que você não fez alguma coisa? Gente, a gente não dá para fazer isso o tempo todo. Sim, é por isso que é aquela situação que você já comentou e é importante voltar a repetir, né? O apoio fundamental, né? Até essa questão aí que a gente comentou sobre os recursos de apoio que você falou, em Leme temos o CAPS, né? Sim. Que realiza esse trabalho, né? Sim, a gente tem 3 CAPS na cidade, né? Que são porta aberta, ou seja, você pode chegar a qualquer momento. Então, eles são esses dispositivos especializados. Por mais que a gente esteja perdido, é interessante saber que a gente tem essa referência. Né? Então, não é que eu quero passar pelo lugar, mas vai lá, tem profissionais qualificados, vão te acolher, vão te orientar. Né? Pelo menos num primeiro momento de crise, é essa equipe que vai ajudar. Né? Principalmente quem não tem recurso para buscar o atendimento particular. E dependendo da complexidade, Niltinho, às vezes os CAPs são até indicados em casos mais graves. Por quê? Porque o CAPS ele tem um dispositivo de tratamento intensivo ou semi-intensivo, ou seja, a pessoa ela passa um tempo lá, algumas horas lá, com diversos profissionais de saúde mental, desde médico, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então é uma equipe preparada para cuidar de casos mais graves, como por exemplo o suicídio que eu citei, algumas psicoses, que são transtornos mentais mais graves, né? Então, às vezes a gente precisa desse dispositivo. Tem participação aqui,
Eu acho que é a Zezé, lá da Animaluca, que está aqui com a gente também. Alô, Zezé, um abraço para você. Como ajudar as mães de crianças, adolescentes com espectro autista, considerando que elas sofrem demasiadamente, saúde mental muito prejudicada? Isso é verdade, isso é verdade. Quando eu tava falando até daqui da diferença da saúde mental entre homens e mulheres, a gente precisa colocar mais uma categoria que tem um sofrimento específico, que são as mães de pessoas neurodivergentes. Porque, assim, a mãe de saída, ela já tem aquela sensação de culpa, já tem o sofrimento, já é responsabilizada por tudo que acontece. Então, se o filho vai indo muito bem, obrigado, parabéns pro mundo. Se o filho tem algum problema, a culpa é da mãe. Né? Seja na escola, seja de comportamento e etc. Agora, você soma isso a uma mãe de crianças neurodivergentes, ou seja, que se desenvolvem de uma maneira diferente, que apresentam comportamentos diferentes, muitas vezes com alteração de sono, apetite, comportamentos, então sobrecarrega muito mais. Zezé, eu queria ter uma resposta muito simples para dar, né? Porque eu acompanho o sofrimento dessas famílias. Mas o que eu vejo hoje é que a gente precisa de uma rede de apoio, né? Porque para entender que essa mãe não está vivendo sozinho, infelizmente, né? Tem muitas mães que vivem a mesma situação, então uma rede de apoio é importante, uma escuta qualificada é importante e aí eu tô falando do que a gente deve trabalhar para, o Coração Azul em Leme trabalha muito por isso, que é uma sociedade mais inclusiva. Porque se eu tenho uma escola inclusiva, se eu tenho um posto de saúde inclusivo, se eu tenho uma comunidade inclusiva, a mãe ela fica menos sobrecarregada, né? Só que cuidar dessa mãe também é pensar em cuidar um pouco da lógica da nossa sociedade. Por que é que as mulheres são sobrecarregadas com o trabalho doméstico, com a criação dos filhos e com o emprego? A gente precisa olhar para isso, né? Enquanto a gente achar que saúde mental é somente remédio de psicólogo, a gente não vai cuidar também daquilo que gera o sofrimento, que é uma sociedade desigual, né? Que são papéis de gêneros desiguais no caso das mães, né? Qual que é o apoio familiar que ela tem, né? Porque precisa. O pai, os familiares, os vizinhos, eventualmente, e outras mães de pessoas autistas, né? Porque senão a gente não dá conta sozinho. Sabe aquela coisa da aldeia, né? De que a criança ela precisa ser cuidada por todo mundo, né? Uhum. Isso é no plano do ideal, né? Também. Sim. Danilo, você tem seu consultório, você atende aí, tem, né, os seus pacientes, tudo. E hoje lá, você pode falar alguma coisa sobre a questão dos pacientes, do atendimento? Quais são os problemas maiores que esses pacientes buscam lá com você? Para um atendimento? Na verdade, como eu atendo majoritariamente crianças e adolescentes, e alguns jovens, né? Que são adolescentes hoje em dia, né? Esse é o público que você atende lá. Isso, exatamente. E muitos neurodivergentes, né? A maioria das pessoas que eu atendo são neurodivergentes. Então, o sofrimento maior que eu recebo, ora por parte da família, que é o que às vezes marca, que é esse cansaço, a sobrecarga, a solidão. E por parte das próprias crianças e adolescentes e jovens, é o isolamento social. Muitas vezes que não são causados pela neurodiversidade, mas é causado pela própria os ambientes onde essas pessoas vivem, né? Vítimas de bullying escolar, vítimas de exclusão dos espaços onde as pessoas deveriam viver e compartilhar. Então isso acaba produzindo sofrimento, né? E é isso que muitas vezes eu escuto. É o que eu recebo no consultório na maior parte dos casos. E dentro de escolas, Leme, você tem conhecimento, Danilo, de problemas assim? A questão do bullying, vamos dizer. Sim, isso é generalizado, viu, Niltinho? A escola que disser, na minha escola não tem bullying, é porque ela não sabe o que é bullying, né? E eu não tô falando de Danilo, tô falando assim, de um grupo de estudos do mundo que faz, que se debruça para entender esse fenômeno de violência institucional, né? Porque infelizmente isso ocorre e a gente precisa primeiro entender que acontece pra gente combater. Enquanto a gente fingir que não acontece, a gente não combate. Porque tem um nível de bullying que ele não ocorre na vista do professor, na vista da direção. Por quê? Porque o professor está num lugar onde ele não vê, as crianças estão ali numa boa. Quem vê? As próprias crianças, que se sentem excluídas, que são ofendidas e só elas escutam, né? Que são empurradas. Então, a gente precisa admitir isso. Eu, particularmente, tenho contato com algumas escolas que têm trabalhos incríveis contra bullying, né? De abraçar mesmo isso, de vamos estudar, vamos criar grupos de apoio, né? Vamos enfrentar essa discussão.
Mas, infelizmente, isso é algo muito sério, que se as pessoas tivessem dimensão disso, todo mundo ia querer brigar por isso. Porque a gente sabe que o bullying, ele é um dos principais fatores de risco para o adoecimento mental na adolescência e na vida adulta, que deixa marcas profundas. Junto com o bullying, só perde para violência doméstica, para violência intrafamiliar. Então veja o tamanho da gravidade disso. Então não tem como a gente pensar em adultos saudáveis se a gente não pensa num ambiente de socialização e educação saudável, né? E a gente precisa olhar com seriedade para isso. Por quê? Eu trabalhei por muitos anos no CAPS Infanto Juvenil, né? Já faz 5 que eu tô afastado de lá, mas nos anos que eu trabalhei, 90% dos adolescentes que chegavam ao CAPS era por vítimas de bullying, por desajustamento dentro do espaço escolar. Porque o que eles pensam? Eu não sou... Adolescente já se rebela contra a família, né? Naturalmente, a gente pode conversar disso um dia. Então, minha família não entende. Dentro da escola eu sou excluído porque eu sou diferente, eu sou esquisito. Ou eu não cumpro os padrões esperados. Portanto, eu acabo me isolando e aí eu quero me cortar, que é o cutting, pensa em suicídio, angústia, ansiedade. E na vida adulta a gente também vê pessoas que estão lá martelando ainda pensamentos autodepreciativos por conta de uma história de violência escolar. No sentido de, eu sou feio, eu não sirvo pra nada, eu sou burro, ninguém gosta de mim. E aí acaba se colocando em situações de subserviência, de se contentar com relações violentas, porque aprendeu que as relações violentas fazem parte da vida. E não é verdade. Ô Danilo, e essa situação do bullying há um tempo já, né? Faz tempo já que existe isso, né? O bullying, infelizmente a gente ouve ainda, nos dias de hoje, muitos falar sobre isso. Exato. E aí a gente só para pensar no bullying quando a gente vê esses fenômenos trágicos acontecendo, né? E que tem relação direta com a violência que acontece dentro da escola, né? Mas não queremos chegar a esses pontos, queremos cuidar disso antes. Muita gente fala o seguinte, mas sempre existiu. A gente precisa entender uma coisa. A escola, na década de 70 e de 80, por exemplo, ela era uma escola que era muito homogênea. Ou seja, as pessoas elas eram muito parecidas. Elas vinham de um mesmo bairro, elas tinham a mesma cor, elas tinham a mesma cultura. Então, essa diferença era menor. Quando, a partir daí, a gente faz o processo de massificação escolar no nosso país, ou seja, abre a escola para todo mundo, as diferenças dentro da escola ela começa a ser muito evidente. Eu não estou afirmando que é a partir daí que nasce o bullying, tá? Mas eu só estou dizendo que o problema ele aumenta exponencialmente. Por quê? Porque aí eu tenho que lidar muito mais com a diferença. E hoje em dia, com a lei da inclusão, felizmente, dos anos 2006... a gente vê o quê? Que a inclusão ela precisa estar dentro da escola, as crianças neurodivergentes precisam estar dentro da escola, mas precisam ser respeitadas. Ou seja, além de tudo, das diferenças naturais e culturais, a escola ela também hoje, diferente dos anos 90, incorpora e absorve as diferenças de comportamento e de aprendizagem. Ou seja, é uma microsociedade, né? A escola é uma microsociedade que precisa aprender a lidar com o diferente. E a inclusão é importante hoje, né? Sem dúvida. Para todo mundo, para uma sociedade melhor. Sim. Danilo, veio a resposta aqui, inclusive, que é a pergunta que foi feita aí sobre da Zezé. Acredito que a Zezé, a animaluca que está com a gente aqui, ela agradece você, gratidão, Danilo, sociedade mais inclusiva, é o início do alívio, saúde mental para as mães atípicas. É isso aí. Aqui, né? É isso aí, muito parceira. Bem colocado, né? Muito bem colocado. Ô Danilo, você atende na rede pública ou não? Eu atendo, mas eu atendo num ambulatório muito específico. Certo. Né? Então não é porta aberta, mas eu atendo no consultório, né? Na rede pública eu já estou há 14 anos. Já passei por diversos espaços aí da rede pública, desde a educação, por isso que eu começo a pensar em bullying, essas coisas lá atrás, saúde mental infanto-juvenil, e hoje eu estou num ambulatório de especialidade. Tá, e atende no particular também. Exatamente, eu atendo no particular. Então, vamos passar as redes sociais aí para quem quiser, né, conversar com o Danilo, fazer uma consulta, né? Opa! Isso. Fala aí, Danilo. Eu tenho o Instagram, que é Danilo J. Goulart, @Danilo J. Goulart, que aí vocês encontram, tem uns videozinhos ali também, eu tô lá à disposição para poder conversar, né? Acho que é um papel.
Bacana. Hoje com o Danilo Goulart, psicólogo, falando sobre saúde mental. É bem amplo o assunto. É muito, saúde né? mental, né, Danilo? É muita coisa. E acho não, né? Tenho certeza que a gente vai ter que solicitar mais aqui a sua presença, abrir mais o nosso consultório aqui do Jornal da Manhã, para você falar, levar essa informação importante para quem nos acompanha. E eu só tenho que agradecer muito a sua presença aqui hoje no Jornal da Manhã. Né, as pessoas participando, fazendo perguntas aqui, um assunto relevante, né, que é sobre a saúde mental, e assim, bem esclarecedora da sua parte, né, falando sobre assunto que é amplo, mas que a gente possa voltar outras vezes aí, tá falando sobre isso. Já estendo o convite, inclusive. Viu? E o convite já está aceito, porque realmente é muito amplo, né? A gente vai falando de família, vai falando de criança, de escola, porque é isso, né? Pensar saúde mental tem que pensar um todo ali, mas tô à disposição, vamos voltar aí para falar disso pedacinho por pedacinho, né? Com certeza, fazer até uns cortes depois. Né? Exatamente. Bacana. O Danilo, obrigado mais uma vez aqui, sucesso para você aí nessa caminhada. E estava acompanhando palestras também, realiza palestras também, né? Sim, palestras. Na faculdade, não foi? Isso. Lá eu tava falando sobre a saúde pública, né? E sobre justamente esse adoecimento aí. Isso, e também recentemente eu vi que você fez uma palestra para escolas, para professores também, não foi? Isso. Eu tava na PAI, né? Convite Isso, lá da direção da PAI, né, para poder falar também sobre saúde mental. Então eu vou peregrinando aí nas escolas, nos espaços, falando sobre isso, né, palestrando aí sobre isso. Também quem tiver interesse, só entrar em contato aí também. Que legal. Obrigado, Danilo, tá aqui com a gente. Aguenta aí que a gente já vai tomar um cafezinho aí. Nós vamos para o intervalo rapidinho, né, meu amigo Haroldo? Vamos falar do Grupo Edger, que é o nosso parceiro aqui, segurança patrimonial, serviços de portaria, manutenção e limpeza. 30 segundos e a gente volta com mais notícias aqui no Jornal da Manhã. Aguenta aí, rapidinho. Financiar carro sem sufoco? Aqui tem. No Cicobi Crediacil, você tem taxas a partir de R$ 1,49, prazo de pagamento de até 48 meses e um atendimento cooperativo. É para sair de carro novo e com tranquilidade. Desde 2004, a empresa Edger tem como missão proteger, cuidar e garantir tranquilidade. Com uma equipe altamente treinada e preparada, atuamos com respeito, confiança, compromisso e total confidencialidade. Hoje, somos referência em soluções completas para condomínios, empresas e indústrias, oferecendo serviços especializados em portaria e controle de acessos, limpeza profissional, manutenção predial, portaria inteligente com tecnologia de alto desempenho. Cuidamos do seu patrimônio com a mesma dedicação que você cuida dos seus sonhos. Segurança, conforto e eficiência. Mais do que serviços, oferecemos tranquilidade. Grupo Edger. Há mais de 20 anos, sua segurança é a nossa missão. Já pensou em usar o seu imóvel como apoio para conquistar um grande objetivo? Com o crédito com garantia de imóvel, isso é possível. Você consegue um crédito mais alto, com prazos maiores e taxas menores. É o seu imóvel virando oportunidade sem precisar vender e sem sair do seu nome.